Então, novamente, boa tarde para vocês. As aulas da noite vão continuar com a professora Ana, tá? Às 8 da noite e às 9. Eu vou dar sempre as aulas às 4 da tarde, tá? E a aula que eu dou agora às 4 é a que vai ficar gravada. Então, eu dou aula às 4, ao vivo e gravo. Essa gravação vocês têm acesso depois. A mesma aula do dia com a professora Ana, às 8 e às 9 da noite, para quem quiser assistir. Certo? Bom, então vamos dar continuidade aqui na nossa aula, no nosso conteúdo. Durante esse tempo que eu estive fora, todas as aulas que vocês fizeram, que vocês tiveram, fui eu que fiz, tá? É, embora a professora Ana esteja corrigindo, né, a gente acabou dividindo as funções, todas as aulas que vocês tiveram e vão ter, continuam tendo daqui em frente, sou eu quem faz, tá? Então, é, sempre que vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa, você sempre entra em contato comigo, porque eu só passo para a professora o conteúdo do dia, né? É, algumas modificações eu fui fazendo ao longo do tempo e também vão surgir mais a partir das próximas aulas, com base em alguns pontos que eu identifiquei e eu preciso reforçar um pouco com vocês para deixar um pouco mais claro, tá? Principalmente coisas como tempo verbal, né? Então, vocês vão ver ao longo das próximas aulas que talvez mude um pouquinho algumas coisas, tá? Bom, o conteúdo da aula de hoje é sobre Halloween, né? Aqui no Brasil não é algo assim muito, vamos dizer, opa, aqui tá meio estranho. Aqui no Brasil, o Halloween é grande, assim, tem bastante movimentação, mas não é nada comparado como lá fora, tá? Principalmente nos Estados Unidos. É assim, surreal como as pessoas entram no clima do Halloween. É igual aqui no Brasil o Natal, nos Estados Unidos é o Halloween. É uma coisa assim absurda, movimentação de comércio gigantesca. Esses dias eu vi lá muita loja, vendia assim, só tranqueira, sabe, de plástico, mas tudo com temático de Halloween. Em vários plazas lá, você tem lojas é, temporárias gigantes, só com coisa de Halloween. Então, o Halloween é algo que faz parte da cultura, principalmente da cultura americana. E é importante que você saiba alguns termos, algumas expressões que você pode utilizar nesse contexto, né? Caso você viaje para lá, tenha contato com alguém dentro dessa época do Halloween, é importante que você saiba de alguns termos, algumas expressões dentro desse contexto, mas, claro, também são palavras, frases que você pode acabar utilizando dentro de outros contextos. No caso, essa frase trick or treating é algo assim que é a representação do Halloween. Se fosse falar se eu precisasse definir o Halloween em uma frase em inglês, seria o trick or treating, que é doces ou travessuras. Trick or treating. Dependendo, dependendo da região, dependendo da formalidade, você pode ouvir essa frase como trick or treat apenas, tá? Só que é mais comum trick or treating, doces ou travessuras. Então, no caso, as crianças vão lá e falam, trick or treating, sir, né? Doces ou travessuras, senhor. Trick or treating. Trick or treating. Trick or treating, doces ou travessuras. Essa é um, esse é um exemplo de frase que você só vai ouvir dentro desse contexto de Halloween e não em mais nenhum outro. Mas algumas outras coisas que nós vamos ver na aula de hoje, você também vai usar em outras situações. No caso do trick or treating, é essencialmente Halloween. Trick or treating, sir, doces ou travessuras, senhor. Se fosse senhora, seria lady. Lady, Lady. Então, doces ou travessuras, senhora. Trick or treating, lady. Trick or treating, lady. Trick or treating, lady. Tá? Como nesse caso aqui. Trick or treating. Trick or treating. Trick or treating. Tá? Trick or treating. Joia? Então, primeira frase, primeiro ponto da aula, essa frase, trick or treating, doces ou travessuras, que é a representação do Halloween. Na continuidade, nós temos a própria palavra Halloween, né? Que às vezes a gente fica escutando, né, Halloween, 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 e a gente esquece que Halloween tem uma tradução em português. Algumas palavras nós acabamos utilizando diariamente
aqui no Brasil, é como se fossem palavras do português. E não é, por exemplo, internet. Internet é uma palavra em inglês, mas a gente fala, internet, conexão à internet, minha internet está ruim. A gente fala a palavra internet como se fosse algo originário da língua portuguesa e não é. É algo que nós incorporamos ao nosso vocabulário, mas é oriundo de um vocabulário estrangeiro, né? Então, muitas vezes a gente acaba utilizando palavras estrangeiras que nós nem percebemos, e o Halloween é uma delas. Mas o Halloween, você deve ter em mente que tem uma tradução, diferentemente de internet, que é uma palavra em inglês que não tem tradução para o português, internet é internet, o Halloween é uma palavra em inglês que tem tradução, que é Dia das Bruxas, né? É algo que às vezes a gente até esquece, né? Dia das Bruxas é Halloween em inglês, tá? Halloween, Halloween, tá? Dependendo da região, você pode ver até mesmo essa pronúncia de Halloween, 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 ou dependendo da região, você vai vir um ré. Fica Halloween, 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 tá? Então, no caso, my Halloween was bad. My Halloween was bad. Ou seja, meu Halloween foi ruim, meu Dia das Bruxas foi ruim. Se eu quero falar que é ruim, eu digo is bad. Passado, was bad. Se eu quero dizer, por outro lado, que meu Dia das Bruxas foi bom, my Halloween was good. My Halloween was good. Se eu quero dizer que meu Dia das Bruxas é bom no presente, my Halloween is good. My Halloween is good, tá? Se eu quero dizer que meu Dia das Bruxas foi terrível, eu digo my Halloween was terrible. My Halloween was terrible. Se eu quero dizer que meu Dia das Bruxas é terrível, no presente, eu digo my Halloween is terrible. My Halloween is terrible. Tudo bem? Se eu quero dizer que o Halloween vai ser perfeito, eu posso dizer the Halloween is going to be perfect ou the Halloween will be perfect. Tá? The Halloween is going to be perfect ou the Halloween will be perfect. Antes até mesmo de eu viajar, eu já havia comentado com vocês que para nós falarmos no futuro em inglês, nós podemos falar tanto will quanto going to. Então, eu posso falar que vai ser perfeito como is going to be perfect, quanto will be perfect. Isso acontece com outros verbos também, né? Eu posso falar, por exemplo, eu vou beber, né? Mas para mim aqui parece normal. Deixa eu tentar de novo. Para mim tá normal. Tá vendo? Aí, pessoal, para mim aqui aparece normal. Uhum. Tenta sair e entrar de novo na conferência. Às vezes, se você tá com o celular tombado, daí fica menor mesmo. Daí você fica com ele na posição vertical ou utiliza o computador, que daí fica maior, tá? Então, como eu estava dizendo, você pode utilizar os verbos no futuro de duas formas, através do will ou do going to. Então, eu posso dizer que eu vou beber, como I am going to drink, ou I will drink. Eu vou comer, I will eat, ou I am going to eat. Eu vou viajar, como I will travel, ou I am going to travel. Posso dizer que eu vou dormir, como I will sleep, ou I am going to sleep. I am going to sleep. Posso dizer que eu vou ter, como I will have, então eu vou ter um computador. I will have a computer. Ou I am going to have a computer. I am going to have a computer. Tudo bem? Então, a única coisa que você tem que se lembrar é que quando você vai utilizar essa forma aqui da direita, você tem que utilizar o verbo to be. I am going to, you are going to, he is going to, she is going to, they are going to, we are going to. Quando você vai utilizar essa forma da esquerda, você não precisa do verbo to be, apenas o sujeito. I will drink, you will drink, he will drink, she will drink, we will drink, they will drink. Daí você fala, quando que eu preciso utilizar will ou going to? Fica ao seu critério. Não tem diferença nenhuma.
Se você quer falar no futuro através da estrutura do will, você pode. Ou através da estrutura do going to, você também pode. Fica ao seu critério, tá? Não tem diferença nenhuma. Então, meu dia das bruxas foi muito ruim. Pensa um pouco nessa frase, não precisa escrever. Pensa um pouco nessa frase. Como que eu posso dizer que meu dia das bruxas foi muito ruim? Agora eu não quero que vocês treinem a escrita, eu quero que vocês tentem olhar para a frase e pensar na tradução o mais rápido possível. Tá? Então, sempre que eu trazer as frases aqui, eu falo, dou um tempo para vocês pensarem, não precisa escrever e eu já dou a resposta. Tá? Porque agora a minha preocupação é que vocês consigam formular as frases o mais rapidamente na cabeça de vocês. Porque quando você consegue formular uma frase rapidamente, você já destrava a sua fala. Tá? Então, meu dia das bruxas foi muito ruim. Pensa um pouco, como que eu posso dizer isso? My Halloween was very bad. My Halloween was very bad. Certo? Meu dia das bruxas, my Halloween, was, muito ruim, very bad. Eu utilizei o very, mas nós temos vários outros termos que intensificam uma mensagem. Principais são o quite, o really e o bloody. Então, my Halloween was very bad, ou was quite bad, ou was really bad, ou was bloody bad. Qual a diferença de utilizar um ou outro? Nenhuma, tá? O quite você vai ver sendo mais utilizado no inglês americano e o bloody no inglês britânico. Mas você pode utilizar tanto um quanto o outro em qualquer lugar. Só que por uma questão cultural, esse é mais utilizado nos Estados Unidos e esse no Reino Unido, tá? Quando vai ser o Dia das Bruxas? Como posso fazer essa pergunta? Quando vai ser o Dia das Bruxas? Quando vai ser o Dia das Bruxas? Pensa um pouquinho. When will be the Halloween? When will be the Halloween? When will be the Halloween? Através dessa frase when will be, você pode perguntar quando vai ser qualquer coisa. Quando vai ser o evento? When will be the event? Quando vai ser a festa? When will be the party? Quando vai ser o churrasco? When will be the barbecue? Barbecue, de molho barbecue, é churrasco em inglês. Então, quando vai ser o churrasco? When will be the barbecue? Tá? No caso, quando vai ser o Dia das Bruxas? When will be the Halloween? Tá? O Dia das Bruxas foi feio. Pensa um pouco. Como posso dizer que o Dia das Bruxas foi feio? The Halloween was ugly. The Halloween was ugly. The Halloween was ugly. Ou seja, o Dia das Bruxas foi feio. The Halloween was ugly. Ugly é feio e beautiful é bonito. Então, the Halloween was ugly. O Halloween foi feio. The Halloween was beautiful. O Dia das Bruxas foi bonito, tá? Was ugly, foi feio. Ou você também pode traduzir como era feio, tá? Então, se was ugly, the Halloween was ugly, significa o Dia das Bruxas foi feio. Logo, the Halloween was beautiful significa que o Dia das Bruxas foi bonito. The Halloween was beautiful. The Halloween was beautiful. The Halloween was beautiful. Tudo bem? Você gosta do Dia das Bruxas? Como posso dizer essa frase? Você gosta do Dia das Bruxas? Do you like Halloween? Do you like Halloween? Do you like Halloween? Quando você quer perguntar se alguém gosta de alguma coisa, você sempre começa com do you like. Então, você quer perguntar se você gosta de tal coisa. Do you like o nome dessa coisa? Então, você gosta do Dia das Bruxas? Do you like Halloween? Você gosta de maçã? Do you like apple? Você gosta de melancia? Do you like watermelon? Você gosta de voar? Do you like to fly? Você gosta
Você gosta de piscina? Do you like pool? Você gosta do Brasil? Do you like Brazil? Então, do you like é a frase que significa você gosta de. Não precisa do off. Apenas do you like. Você gosta de? Do you like? Você gosta de? E depois o nome da coisa. Do you like Halloween? Você gosta do Dia das... É, tá? No caso, você gosta do Dia das Bruxas? Do you like Halloween? Do you like Halloween? Tá? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Querem que eu retome algum ponto aqui com vocês? Como que tá? Joia. Continuando aqui, nós temos o costume e pumpkin. Costume e pumpkin. Costume significa fantasia e pumpkin é abóbora. Então, primeiro costume, 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 costume e pumpkin. Pumpkin, pumpkin, que é abóbora, tá? Nessa época de Halloween, tudo lá nos Estados Unidos é pumpkin. Então, o Starbucks tem lá uma bebida de pumpkin. O Wendy's tem lá um combo de café da manhã pumpkin. Você entra no Walmart, de cara já tem lá um lugar gigantesco, cheio de abóbora, cada abóbora acho que era US$ 7, alguma coisa assim. Então lá, como eu disse, o Halloween pega, sim, uma onda lá surreal, né? Então essa palavra pumpkin também é intimamente ligada ao Halloween, que é a abóbora, tá? E costume, que é fantasia, que eu acho que eu já tinha falado com vocês em aulas anteriores. Se eu quero dizer que minha fantasia é velha, eu digo my custom is old. Só que se eu quero intensificar a informação, ou seja, eu quero dizer que é muito velha, eu vou dizer my custom is quite old, ou my custom is really old, ou my custom is bloody old, e assim por diante. Tá? My custom is expensive. Vamos nos lembrar que expensive significa caro e cheap, barato. Então, minha fantasia é cara, my custom is expensive. My custom is expensive. My custom is expensive. Só quero dizer que minha fantasia é barata. My custom is cheap. My custom is cheap. Tá? What is your custom? Ou seja, qual é a sua fantasia? Quero perguntar para você, qual é a sua fantasia que você vai usar aí e tal. Eu pergunto, what is your custom? What is your custom? What is your custom? Qual é a sua fantasia? Tá? How much is the pumpkin? Outra frase também clássica, né? A gente quer perguntar o preço de alguma coisa. How much is e o nome da coisa. Quanto é a abóbora? Quanto custa a abóbora? How much is the pumpkin? É uma frase que a gente está tão acostumado que eu nem coloquei a tradução. How much is the pumpkin? Né? Quanto é a abóbora? Se fosse um carro, how much is the car? Quanto custa o carro? Quanto custa a moto? How much is the motorcycle? Quanto custa o avião? How much is the plane? No caso, quanto custa a abóbora? How much is the pumpkin? How much is the pumpkin? Pumpkin, pumpkin, pumpkin. Tudo bem? There are a lot of pumpkins to sell in the United States. There are a lot of pumpkins to sell in the United States. Ou seja, existem, tem muitas abóboras, no plural, to sell in the United States, para vender nos Estados Unidos. Então, there are a lot. Tem muitos. There are a lot of pumpkins. Tem muitas abóboras. There are a lot of pumpkins to sell in United States, para vender nos Estados Unidos.
Tudo bem? The pumpkin was broken. Ou seja, a abóbora foi quebrada. The pumpkin was broken. The pumpkin was broken. Só quero dizer que a abóbora está quebrada, is broken, certo? A abóbora está quebrada, the pumpkin is broken. Agora, se eu quero dizer que a abóbora foi quebrada, the pumpkin was broken. The pumpkin was broken. The pumpkin was broken, certo? Pensa um pouco, como que você pode dizer eu gostaria de uma abóbora? Né, no sentido de você chegar em um estabelecimento e pedir isso para um atendente. Como que você poderia pedir uma abóbora? O jeito mais convencional é você falar I would like a pumpkin, né? Daí você diria, eu gostaria de uma abóbora, por favor. Então, I would like a pumpkin, please, tá? Mas você também poderia pedir uma abóbora através de Can I have a pumpkin? Ó, vou colocar no chat. Can I have a pumpkin? Sempre que você vai pedir alguma coisa em algum lugar, pedir alguma coisa para alguém, para algum atendente, você pode perguntar através da estrutura I would like, né? Ou can I get? Can I have? Então, I would like a pumpkin ou can I have a pumpkin? Se eu quisesse um copo de água, I would like a glass of water ou can I have a glass of water? Se eu quisesse pedir uma pizza, eu poderia dizer I would like a pizza. I would like a pizza ou can I have a pizza? Can I have a I would like a pizza ou can I have a pizza? Se eu quisesse pedir um celular, poderia dizer I would like a smartphone. I would like a smartphone. Ou can I have a smartphone? Can I have a smartphone? Tá? The pumpkin, the pumpkin is not that expensive. Essa frase significa a abóbora não é tão cara assim, tá? Quando a gente fala is not that, significa que não é tão de algum jeito. Então, is not that expensive não é tão caro assim. Is not that beautiful não é tão bonito assim. Só quero dizer que a bolsa de mulher, que é purse, só quero dizer que a bolsa não é tão bonita assim, eu digo the purse is not that beautiful. Só quero dizer que a mulher não é tão bonita assim. The woman is not that beautiful. Só quero dizer que o Brasil não é tão bonito assim. Brazil is not that beautiful. Só quero dizer que a abóbora não é tão cara assim. Eu digo the pumpkin is not that expensive. Só quero dizer que o carro não é tão caro assim. The car is not that expensive. Só quero dizer que água não é tão barato, barato que é cheap. Quero dizer que água não é tão barato assim. Eu digo water is not that cheap. Water is not that cheap. Water is not that cheap. Então, vocês vão ver que ao longo das próximas aulas eu vou trazer mais exemplos com essa estrutura is not that, que significa não é tão. Is not that expensive, não é tão caro assim. Is not that cheap, não é tão barato assim. Is not that beautiful, não é tão bonito assim. Is not that ugly, não é tão feio assim, tá? The Halloween is not that expensive. Pensa um pouco agora. Como será que é a tradução dessa frase? The Halloween is not that expensive. The Halloween is not that expensive. O Dia das Bruxas não é tão caro assim. The Halloween is not that expensive. The Halloween is not that expensive. Tá? Só quero dizer que a fantasia não é tão cara assim. Pensa um pouco, como que eu poderia dizer isso em inglês? A fantasia não é tão cara assim.
The costume is not that expensive. The costume is not that expensive. The costume is not that expensive. Se eu quisesse dizer que a fantasia não é tão barata assim, the costume is not that cheap. Ou a fantasia não é tão feia assim, the costume is not that ugly. Ou a fantasia não é tão bonita assim, the costume is not that beautiful. The costume is not that beautiful. Tá? Pessoal, tem aqui alguma dúvida? Precisam de mais exemplos? Como que tá? Certo. Na continuidade, não temos a diferença entre o sweet e o candy. Eu também já falei isso com vocês, mas há muito tempo mesmo, questão de meses. Acho que tinha aluno aqui que nem estava aqui quando eu falei sobre isso. Sweet significa o adjetivo doce e candy é o substantivo. Vamos lá, pessoal. O que é um adjetivo? Adjetivo é uma palavra que expressa uma característica acerca de um substantivo. Em miúdos. Um adjetivo, ele expressa uma característica acerca de um objeto, de uma pessoa. Então, quando eu digo que algo é doce, eu estou me referindo a uma característica dessa coisa. Doce é uma característica do bolo. Se eu quero dizer que o refrigerante é doce, eu estou querendo dizer que doce é uma característica do refrigerante. Só que você também já deve ter ouvido a frase que doce faz mal, né? Não coma muito doce. Quando você escuta alguém falando não coma muito doce, a pessoa está atribuindo doce a um substantivo. Nesse caso, não coma muito doce significa não coma muito chocolate, não coma muita bala. Nesse caso, a palavra doce, ela representa um conjunto de alimentos, né? Como que eu justamente que eu coloquei na tela para vocês. Só que em português, doce é a mesma palavra para substantivo quanto para adjetivo. Eu digo, o bolo é doce, como adjetivo. A mulher é doce. A criança é doce. Né? O lugar é doce. É uma característica. Só que essa mesma palavra doce, eu vou utilizar como substantivo para dizer doce faz mal, comer doce faz mal, coma menos doce. Né? Então, essa palavra doce em português é utilizado tanto no sentido de adjetivo quanto de substantivo. Só que em inglês é muito bem definido quando você utiliza um com o sentido de adjetivo quanto no sentido de substantivo. Se você quer dizer que algo é doce, característica dessa coisa doce, você vai dizer sweet. Se você quer dizer que o doce, no sentido do substantivo, né, que doce faz mal, ou eu como muito doce, eu vou dizer candy. Então, sweet é doce no sentido de adjetivo e candy de substantivo. A pronúncia, sweet, 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 sweet e candy, 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 tá? Então, se eu quero dizer, por exemplo, que bolo é doce, eu estou atribuindo a característica de doce ao bolo. Então, bolo é doce, cake is sweet. Bolo é doce, cake is sweet. Por outro lado, se eu quero dizer que o bolo é um doce, perceba que é um doce quer dizer que é um substantivo. Agora, quando eu falo é doce, é uma característica. Se eu quero dizer que bolo é um doce, é um tipo de doce, agora como substantivo, eu digo cake is a candy. Cake is a candy. Cake is a candy. Tá?
Se eu quero dizer que chocolate é doce, eu digo chocolate is sweet, certo? Estou atribuindo a característica de doce ao chocolate. Então, chocolate é doce, chocolate is sweet. Chocolate is sweet. Chocolate is sweet. Agora, se eu quero dizer que chocolate é um doce, ou seja, é um tipo de doce, uma variação de doce, eu vou dizer chocolate is a candy. Chocolate is a candy. Chocolate is a candy. Tudo bem? Então, candy é substantivo e sweet é adjetivo. Tá? Se eu quero dizer que sorvete é um doce, sorvete é um doce. Eu vou dizer ice cream is a candy. Ice cream is a candy. Ice cream is a candy. Sorvete é um doce. Agora, se eu quero dizer que sorvete é doce, para fazer uma característica, atribuir uma característica a esse sorvete, quero dizer que é doce, eu vou dizer ice cream is sweet. Ice cream is sweet. Ice cream is sweet. Ice cream is sweet. Então, sweet e candy. Sweet e candy. Certo? E, para finalizar nossa aula, nós temos o candy apple, né? Que é uma coisa que eu detesto, acho horrível, não acho graça, mas tem muita gente que gosta, que é maçã do amor, né? E também muito comum nessa época de Halloween as pessoas fazerem. Maçã do amor é candy apple, né? Daí aquela coisa da gente tomar cuidado sempre de evitar fazer traduções literais. O que você pensaria que seria maçã do amor, né? Sim, Carolina, ótima observação. Pastries também é substantivo, tá? Se você pensa em maçã do amor, a primeira coisa que talvez venha à sua cabeça seja Love Apple, né? Faz sentido, Love Apple, mas não é. É Candy Apple. Daí você fala, poxa, mas Candy Apple não é maçã doce? Doce maçã? Não, é maçã do amor. Por isso que você tem que tomar cuidado em ficar fazendo traduções literais. Maçã do amor é Candy Apple. Candy Apple. Então, se eu quero pedir, né, lembra que eu falei, se você quer pedir algo, I'd like ou can I have? Então, eu gostaria de uma maçã do amor. Você vai pedir uma maçã do amor como I would like a candy apple, would like a candy apple, ou can I have a candy apple? Can I have a candy apple? Can I have a candy apple? Tá? Só quero dizer que ela ama maçã do amor. Eu vou dizer she loves candy apple. Agora, ela odeia, she hates. Ela odeia maçã do amor. She hates candy apple. Só quero dizer que ele ama, he loves. Ele ama maçã do amor, apple. He loves candy apple. Só quero perguntar quanto custa a maçã do amor. How much is the candy apple? How much is the candy apple? How much is the candy apple? Tá? Se eu quero dizer que a maçã do amor está disponível. The candy apple is available. The candy apple is available. The candy apple is available. A maçã do amor está disponível. The candy apple is available. The candy apple is available. Se eu quero dizer que está indisponível, is unavailable. The candy apple is unavailable. Tá? Indisponível. Se eu quero dizer que maçã do amor é doce, para atribuir uma característica de doce à maçã do amor, eu vou dizer candy apple is sweet. Candy apple is sweet. Candy apple is sweet. Agora, se eu quero dizer que maçã do amor é um doce, candy apple is a candy. Candy apple is a candy. Candy apple is a candy. É um doce. Tá? Se eu quero dizer que a maçã do amor está disponível, eu vou dizer the candy apple is available. The candy apple is available. Por outro lado, se eu quero dizer que a maçã do amor está indisponível, eu vou dizer the candy apple is unavailable. The candy apple is unavailable. The candy apple is unavailable. Indisponível. Certo, pessoal? Então, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Trouxe alguns termos, expressões relacionados a Halloween. Fiz algumas outras observações
gramaticais, como a questão do can I have e do I would like, que você utiliza para pedir alguma coisa. Então, eu gostaria de água, I would like water, ou can I have water? Eu gostaria de uma pizza, can I have a pizza, ou I would like a pizza. E também a questão do going to e do will para fazer, para falar no futuro. I will have, I am going to have. She will have, she will travel, she is going to travel. Pode utilizar tanto um quanto o outro para futuro. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a algum ponto da aula aqui? Ficou alguma coisa confusa para vocês? Não está bem explicado? Querem que eu retome ou dê mais exemplos relacionados a alguma outra coisa? Como que tá? Fique à vontade, por favor. Certo, pessoal. Eu vou encerrar então aqui a conferência com vocês e amanhã a gente retorna às 4 horas para dar continuidade. Essa aula tá